parece que o mistério ou a indefinição chegou ao fim. Alckmin será o vice do Lula. Isso pelo menos segundo informações do portal Metrópolis, que nós tivemos recentemente, e também de outros veículos de imprensa falando a respeito do encontro que o Alckmin teve com o Paulinho da Força. E o Paulinho da Força falou, já tá tudo certo, Alckmin será o vice do Lula. Resta saber com qual partido o Alckmin vai se filiar para se juntar ao PT. E nesse momento, apesar de algumas resistências internas do PT, que nós vamos conversar ao longo desse vídeo, o partido tem sentado para conversar com o PSB para aparar todas as arestas. E mesmo que o PSB não queira aparar as arestas, outros partidos querem. E nós vamos conversar sobre isso porque é uma chapa muito importante, é uma chapa que pode definir a eleição já no primeiro turno, porque seria uma aliança muito simbólica, como nós já falamos em vários outros vídeos aqui no canal. Mas antes de falar nesse assunto, você vai deixar o seu like, porque é muito importante para o canal, clique no botão de gostei, ative as notificações e também me siga nas outras redes sociais, principalmente no outro canal que está aqui na descrição, o canal de lives. Vamos ler o que o Guilherme Amado falou. PT pausa as conversas com Alckmin para resolver federação com o PSB. Com Alckmin apalavrado com Lula e PT, com Alckmin apalavrado com Lula, PT, não, perdão, com Alckmin apalavrado com Lula, PT e PSB tentarão desatar os nós que impedem o acerto de uma federação para a eleição deste ano. Eu já vou falar aqui que eu discordo dessa federação do PT com o PSB e já vou falar daqui a pouquinho o motivo disso. Porque não faz sentido essa federação entre dois partidos que podem ser considerados grandes. As conversas entre Lula e Geraldo Alckmin entraram num período de stand-by. A prioridade será a negociação com o PSB para formar uma federação na eleição deste ano. Ficou claro nos últimos dias que os partidos possuem diferenças significativas e que ainda estão longe de um acordo para selar a aliança. Internamente, olhem só, os petistas estão convictos de que Lula chegou a um entendimento com Alckmin e que a parceria dos dois não dependerá do resultado das conversas sobre a federação. Uma prova disso foram os convites de Alckmin que Alckmin recebeu para se filiar ao PV e ao Solidariedade. O fato de o ex-governador ter escutado as ofertas indica que ele já se convenceu sobre ser vice de Lula, segundo os dirigentes do PT. Porque, pessoal, não tem mais como o Alckmin voltar atrás. Ele já ficou atrelado à imagem do Lula, ele quer ter uma relevância nacional novamente e disputar o governo de São Paulo é muito arriscado para o Alckmin. Ele pode perder para o Rodrigo Garcia, que seria uma humilhação. E agora, com essa aproximação que ele teve com o Lula, o Alckmin se queimou no interior de São Paulo. E o interior de São Paulo não gosta tanto assim do PT. Mas o Alckmin não tá nem aí pra isso, porque ele vislumbra 2026. Ou vocês acham que o Alckmin não está fazendo uma espécie de período de transição? Ele pode sair como candidato do PT em 2026. O que o impediria disso? Absolutamente nada. Tudo bem que internamente no PT tem lá algumas questões de antigos caciques como José Genuíno, Rui Falcão, falando não, o Alckmin é golpista. O Alckmin não é golpista. O Alckmin não é o Michel Temer. Não é. Quem fica falando que o Alckmin é golpista está ou agindo de má fé ou sendo ignorante. Porque nada no histórico do Geraldo Alckmin mostra que ele é golpista. Muito pelo contrário. E o Alckmin e o Lula, eles se engalfinharam nas eleições de 2006, mas eles têm uma ótima relação. O Alckmin tem uma ótima relação com o Haddad, o Alckmin tem uma ótima relação com o Chalita, eles são pessoas próximas, porque o Alckmin é de uma época do PSDB que era próxima ao Lula, gente. Era a época do Mário Covas, do Fernando Henrique Cardoso, eles eram mais ou menos ali, não vou dizer companheiros, mas eles sempre tiveram uma boa relação, quase que uma relação de amizade. Então não tem essa de golpe do Alckmin. Ah, mas o Alckmin vai fazer algo neoliberal, Mas o José Alencar não era assim também em 2002? Então são pessoas dentro do PT que estão com medo de perder poder. Que são pessoas que elas sabem que não vão ter espaço caso o Lula vença as eleições. Elas não vão ter espaço nesse novo governo Lula. Porque o Lula é assim. Ele manda no partido, ele é o principal nome. E ele vai acertar essas questões internas. Se o Lula falar que vai ser o Alckmin, aparentemente já falou, já está tudo certo. Agora eles vão tentar, PT e PSB vão tentar ajustar ali algumas arestas, mas caso eles não consigam, é bem provável que o Alckmin vá para o PV ou para o Solidariedade, fechando essa chapa com o Lula, uma chapa que tem um potencial grande de vencer no primeiro turno. Mas por que eu falei que eu sou contra a federação do PT com o PSB? Porque a federação, pessoal, ela surgiu como nessa reforma política que nós tivemos. Muitas pessoas falam, nós temos que fazer reforma política. Reforma política no Brasil já ocorreu. Foi a cláusula de barreira. E alguns partidos, eles correm o risco de desaparecer nessas próximas eleições. Caso do PV, da Rede, do PTB, do Partido Novo, do PSOL, se eles não conseguirem atingir uma quantidade mínima de votos. Então, qual é a da federação? Os partidos eles vão se unir,
para formar essa federação e eles têm que ficar juntos por no mínimo 4 anos. Então é para partidos pequenos, como o PSOL, o PV, a Rede, o Cidadania se juntarem e no curto prazo ou no médio prazo formarem um único partido capaz de ter votos. Porque há na reforma política brasileira a redução dos partidos. Isso está previsto, é esse que é o grande objetivo. Então a federação ela acaba ajudando nesse processo ou acelerando esse processo de fusão de pequenos partidos. Agora o PT e o PSB não faz sentido deles se unirem. Porque o que acontece? Com a federação, se o partido, por exemplo o PT, lançar candidato a governador no Acre, o PSB não pode lançar governador na mesma localidade, não pode lançar prefeitos na mesma localidade. E vai haver uma redução da quantidade de políticos ou de candidatos que cada partido na federação pode lançar em uma determinada região. Então, para partidos grandes, não faz muito sentido mesmo essa federação. Mas para partidos pequenos, sim, ela faz. Por isso que eu não vejo muito sentido do PT e o PSB se juntarem, porque são dois partidos grandes que não estão ameaçados pela cláusula de barreira. E tem algumas questões ainda que precisam ser vistas a respeito da federação. Mas essa é a minha, não vou dizer crítica, mas não faz, na minha opinião, não faz sentido PT e PSB fazerem uma federação. Agora, o PT com o PV talvez faça, mas o que faz mais sentido é PV, PSOL, Rede, partidos que estão ameaçados pela cláusula de barreira. Mas, para encerrar o vídeo, como vocês viram, já está praticamente tudo certo com relação ao Alckmin e o Lula. Alckmin será o vice do Lula. Se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários. Me siga no Instagram, canal Profiléu, no Twitter, @profiléuoficial também. E o canal de lives, o link está aqui na descrição. Espero você lá para interagir comigo diariamente, porque todos os dias nós fazemos live lá no canal de lives. Aguardo você lá.